Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Meu nome é Marco Melo e esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um programa Independência, aquele programa que falamos sobre as doenças de alcoolismo, drogadição, também conhecido como adicção ou dependência química. Falamos também sobre dependências emocionais, sobre codependência, sobre doença emocional, doença mental, enfim, falamos sobre toda aquela gama de comorbidades de doenças, na verdade, a gente prefere falar de recuperação. Sim, é possível se recuperar do alcoolismo, é possível se recuperar da dependência química. É um dia de cada vez, praticando aqueles tais famosos 12 passos, né? Que nós falamos tantos aqui, através das Irmandades Anônimas, né? Para eu me organizar aqui, já vou tocar aquela primeira que eu sempre toco, do The Flanders. Um dia perfeito para vocês curtirem aí o programa Independência. Sejam todos bem-vindos a mais este programa. Essa Um Dia Perfeito do The Flanders, ela fala sobre aquela decadência que o alcoolismo pode trazer numa pessoa, né? Você vê que é a história de um rapaz que dava certo, o ídolo do esporte, zerou tudo quanto é videogame, a galera adorava ele, a mulherada caía em cima, enfim, era um vitorioso em todos os sentidos. Porém, tem um sentido que não dá para ser vitorioso, que é vencer a batalha contra o álcool. Se você não se render e assumir, né, aceitar que você tem uma doença, realmente fica difícil. Mesmo esse rapaz aí, com todas essas vitórias da vida, né, você vê que o álcool, pro álcool ele perdeu. Tem um companheiro lá do AA que fala assim que até o homem mais forte da Bíblia, né? Quem foi o homem mais forte da Bíblia? Eu já contei essa história daqui pra vocês, mas o pessoal da live, aliás, hoje eu tô na live aqui com o programa Independência, se você quiser, marco.melo.562 é o meu oficial do Facebook, vocês podem conectar lá, que estamos tocando ao vivo lá. Maravilha! Então, como eu ia dizendo, o Sansão, o homem mais forte da Bíblia, perdeu para quem? Foi para Dalila? Não foi. Ele perdeu para o vinho, ele perdeu para o álcool. Sansão era alcoólatra. E aí, você sabe que o alcoólatra tem língua solta, né? Bebe uma, já abre todo o jogo. Ele contou o segredo dele, logo ela cortou o cabelo dele, que era o segredo de sua força, e foi entregue aos filisteus, e aconteceu toda aquela tragédia bíblica, né? Então você vê que até o homem mais forte do mundo na história bíblica também perdeu para o álcool. Imagine você que só come arroz e feijão, nem é Sansão. O que você acha que vai acontecer com você, nego velho? Se Sansão não conseguiu, você que é comedor de arroz e feijão, eu acho melhor você colocar a mão na sua cabeça, na sua consciência e assumir. Entenda, né? Aceita que você tem problema com álcool. Não dá mais, né? Chega. Já curtiu bastante, né? Você já tá tiozão já. Chega de tanta pinga, chega de tanta breja, mano. Vem aqui com nós que vai dar certo. O alcoolismo é uma doença que pode ser estacionada. Exatamente. Eu recebi uma pergunta aqui pelo 996501063, prefixo 19, que é o telefone da Rádio Alternativa FM aqui de Capivari. E você, quem me mandou foi o João. João perguntou assim, ó: por que Marcão, você vive falando que o alcoolismo e a dependência química é uma doença primária, crônica, progressiva e fatal? Que história é essa? Por que você fala isso, Marcão? João, muito obrigado pela sua pergunta, né? O programa de Independência já vem estudando sobre essas coisas aí de alcoolismo e de adicção há muitos anos, e já temos algumas
temos condição de responder a maioria das perguntas ligadas ao universo da dependência química. Essa tá fácil de responder, porque eu tenho aqui minha Bíblia, né? O livro O que é Dependência Química, da professora, né, psicóloga Maria Luísa Bernardo, especialista em dependência química, e ela responde muito bem essa pergunta assim, ó. A classificação de doença primária significa que ela não é apenas mero sintoma de outra enfermidade subjacente. Antes de tratar dos problemas secundários gerados pela doença, pela dependência química, seja de origem clínica, seja comportamental, é preciso controlá-la. Pesquisas recentes mostram que algumas pessoas nascem com maior predisposição para a dependência química, fato que reforça sua condição de doença primária. Como a diabetes, ela é crônica, porque não tem cura, mas pode ser controlada mediante a abstinência do uso de substâncias psicoativas. É progressiva porque, se não for detida, avança para estágios de maior gravidade, podendo levar o portador à morte por falência de órgãos, acidentes de toda a natureza e várias outras formas que você sabe, né, que um dependente químico e um alcoólico pode morrer, né? Então também é uma doença fatal, se não for estacionada. Eu tenho experiência própria com alcoolismo, né? Experiência própria com dependência química, e posso dizer que nos meus últimos anos de uso de álcool e droga, não dava dando mais certo não, galera. Ó, eu já estava vendo a cara da morte e ela estava viva. Por sorte, há 8 anos atrás, eu tive a felicidade... Na verdade, cheguei ao fundo do poço e tive a felicidade de encontrar, né, primeiro eu pedi uma internação para minha família, meu pai me ajudou bastante, obrigado papai, me ajudou muito aquela internação, mas o principal foi depois da internação, quando eu saí da internação, que é quando as pessoas, a maioria das vezes, as pessoas depois da internação, o que elas fazem? Elas relaxam, elas voltam para casa, voltam para os hábitos, voltam para a mesma galera, evidentemente. O que acontece? Dá pinga de novo, dá droga de novo. Então, depois da internação é necessário, é essencial, é primário você ir para uma sala de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos e continuar tratando da doença. Pois acabei de falar, é uma doença progressiva e é incurável. Então não adianta. Uma internaçãozinha só, você se livrou aqueles 6 mesinhos de álcool e droga, porque lá não vende álcool e droga, né? E aí já vai pro arrebento quando volta, não adianta. Então tem que continuar tratando dessa doença. Mas Marcão, como é que eu vou ser feliz agora sem álcool? Como é que eu vou nos meus peguinha? Como é que isso? Como é que aquilo? E a galera do boteco? E a galera da biqueira? Fala sério. Tá valendo alguma coisa essa rapaziada aí? Eles te deram alguma coisa ou não? Pelo contrário, né? É você que fica pagando para gatos e cachorros aí no boteco. Você está enriquecendo o dono do boteco, o dono da biqueira. Eles estão ficando tudo bem com o seu dinheiro lá. E contraparte que você faz o quê? Você só fica gastando uma puta de uma grana naquele boteco. Rapaz, vamos parar com isso. Vamos parar com essas... Porque é teimosia. É teimosia. Beleza? Maravilha. Deixa eu... eu não tinha separado aqui, mas eu vou separar agora. Vou tocar para vocês uma música do meu querido Criolo, que fala bastante sobre isso aí. Do disco Ainda Há Tempo. Deixa eu achar aqui. Morto Vivo. Morto Vivo fala de cocaína, exatamente. Vamos ouvir aí Criolo Doido, Morto Vivo. Muito bom, vocês ouviram aí Morto Vivo do Criolo Doido. Na época ele chamava Criolo Doido aí, desse disco é de 2006. O Criolo já tá há um tempo na estrada aí, fazendo as pedradas do rap aí, muito da hora. Eu curto bastante as músicas do Criolo, muito legal. Vamos voltando aqui com o programa Independência. Vou mandar aí meu grande abraço pro companheiro Noel. Meu amigo, meu querido Noel, fique com Deus aí.
aí, muito obrigado, ligou pra mim ontem, né? Como todo sábado falo com o seu Noel, é o meu programa semanal de apadrinhamento. O seu Noel já há muitos anos na sobriedade, me ajuda bastante, né? Com a história da vaquinha dele. Ele tem as histórias da vaquinha dele, eu adoro ouvir. E isso tem me ajudado bastante durante essa minha caminhada na recuperação. Obrigado, viu, seu Noel? Beijo no coração aí, beijo na família, tudo de bom aí pra vocês. Mandar também um grande abraço pro meu querido, meu companheiro, meu amigo, meu afilhado, Vanderlei. Obrigado, Vanderlei. Obrigado por ter mandado os áudios aí do Julião. Daqui a pouco vocês ouvem aí Júlio César Butti. Quem manda os áudios, a maioria aí, é o meu afilhado Vanderlei. Obrigado, Vanderlei. Tamo junto, companheiro. Mandar também um abraço pra família do Adélio. Obrigado, Adélio. Obrigado, Zezinho. Obrigado a todos os companheiros. Mandar um grande abraço. Não sei se tá me ouvindo, mas o meu também padrinho, seu Nivaldo. Seu Nivaldo, muito obrigado, viu, por tudo que você fez por mim, principalmente no começo da minha caminhada aqui nos 12 passos da recuperação, no serviço, né? Seu Nivaldo me ajudou bastante para entender o que significa levar a mensagem para outro que está sofrendo, né? E deixar aquela sala, né, brilhante, aberta, limpa, né? Tem que ser assim que funciona, né, o sistema. Tamo junto, muito obrigado também para todos os companheiros. Carlinhos, que esteve lá com a gente hoje, Isaías, muito obrigado todos os companheiros aí do Grupo Capivari, tamo junto. Aí, ó, Sandri, quem quiser pode conectar lá lá no Marco.melo, não, é Marco.melo não, é Marco Melo só, marcomelo.562, a minha página oficial no Facebook. Maravilha, obrigado, viu? Legal. Agora vamos ouvir então a partilha do Júlio César Butti vai falar sobre complacente. Por quê? Complacência é aquele sentimento que é dentro da visão dos 12 passos, ok? A complacência é aquele companheiro que já está há muitos anos limpo, muitos anos sóbrio, e aí começa a relaxar. Ficar complacente é ficar relaxado no programa, tudo bem, né? Não preciso tanto. É aí que mora o perigo. Então, Júlio César Butti vai falar sobre complacência. Bom dia, queria agradecer o convite, agradecer aí o tema, complacência, e falar que o programa realmente funciona na sua totalidade, desde que eu não seja complacente com as exigências da doença. Doença essa que trabalha dentro de um tríade, né? Na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, onde é óbvio que é muito mais favorável e prazeroso viver os sintomas da doença do que ter que transpassar as barreiras a qual o tratamento determina para mim. O tratamento, ele deixa claro que não é para parar de usar droga, é para não voltar a usar. E não voltar exige com que seja usado o que o programa oferece, na íntegra, na totalidade. É interessante que por muitos anos eu fico sem o uso do álcool e das drogas, mas fico dentro dos sintomas da doença, sem entender os sintomas, entendendo que o que se passava eram situações que estavam passando, e eu até sabia lidar com as mesmas, mas na realidade eu não sabia, pois eu estava a ser complacente com cada uma das situações e também com os resultados de cada situação. Eu não entendia que ser complacente muitas das vezes está em acreditar que, por não estar fazendo uso de álcool e drogas, eu também posso estar em locais onde pessoas fazem uso, seja um bar, seja uma padaria, seja junto a um amigo muito querido da própria família que faz uso do álcool ou de outras drogas, e eu, dentro da complacência da minha doença, acreditando que estou em recuperação plena, por isso eu posso estar ao lado dele, com ele bebendo, fumando, cheirando, fazendo o que fosse, que eu não iria usar porque eu estou em Narcóticos Anônimos. E a realidade é que eu estou na complacência, pois o programa já me mostra, dentro das placas
placas do evite e procure, evite pessoas, lugares e coisas, né? Procure o programa, procure o padrinho, procure as reuniões. Então, uma vez complacente, estando ao lado de pessoas que fazem uso ou de locais que se utilizem para se fazer o uso, ou de momentos a quais as pessoas estão ali para fazer o uso, desfrutar daquele uso, acreditando que é um momento de alegria, um momento de festa. Uma vez que eu esteja dentro desses parâmetros, eu estou dentro da complacência. E é muito difícil entender isso. Eu preciso, obviamente, reconhecer isso tudo. E reconhecer envolve um pouco mais do que somente ficar sem uso. Por isso que a complacência para com os sintomas da doença é diferente de uma pessoa que está no programa tendo como relação os sintomas do tratamento. Os sintomas da doença está como a negação da realidade, a justificativa, a racionalização, a desconfiança dos outros. E os sintomas do tratamento está por ser assertivo, estar sendo digno em relação a entender que ali não se pode estar, ali não se pode ficar com aquela pessoa, não se pode conviver. E muitas das vezes eu posso estar ao lado de uma pessoa a qual eu até durmo com a mesma, e a mesma faz uso do álcool, e eu acredito que, como eu estou em Narcóticos Anônimos, estou em recuperação, eu posso até estar junto a ela, transar com ela, dormir com ela, beijar ela, que eu não vou ter problema. E na verdade essa complacência é o que me faz me tornar um apto candidato a voltar ao uso. E entender a complacência, entender a doença da adicção, canalizar a energia para os meus sintomas primários e não ficar preso a situações secundárias, né? Porque eu preciso tratar da minha doença primária. Eu preciso tratar da minha comparação, eu preciso tratar da minha falta de afeto, eu preciso tratar das minhas justificações, minhas racionalizações, eu preciso tratar dos meus medos, dos meus anseios. Mas eu chego em Narcóticos Anônimos para tratar do álcool e droga. E como eu chego para Narcóticos Anônimos para tratar de álcool e droga, eu tenho um baita problema comigo, porque esse tratar de álcool e droga não me deixa olhar que por muitas vezes eu estou sendo complacente com os sintomas da doença, com a negação da realidade no momento que eu me encontro, com as justificativas que eu estou apresentando no momento. Eu preciso parar o processo e interpretar que neste processo, se eu não canalizar energia para os sintomas primários e não secundários, eu fico a tentar me recuperar de forma terciária, que é a forma qual pessoas em lugares onde coisas existem ou se apresentam, as mesmas olham para mim e acreditam que eu estava sendo daquela maneira porque eu fazia uso de álcool e de drogas. E a realidade é que o uso de álcool e de droga é uma situação secundária da minha doença. Eu preciso olhar a doença primária, a minha tristeza, o meu abandono, a minha falta de pai, a minha falta de família, a minha falta de amigos, o não reconhecimento, que por muitas vezes eu grito para que eu seja reconhecido, então por muitas vezes eu anseio pelo sucesso, mas me realizo no fracasso. E ser complacente é muitas vezes estar ansioso para ser reconhecido no sucesso. Olha como ele é bacana, olha o que ele faz, olha o quanto ele ajuda, olha o quanto ele realiza. E na verdade eu estou a ser feliz pelo fracasso. Porque esse fracasso a qual eu não realizo, esse fracasso a qual eu não sou visto, esse fracasso a qual eu não sou reconhecido, é o que me faz me sentir numa condição de que o outro vai vir a olhar para o coitadinho de mim, para o infeliz, para o incapaz, o que podemos fazer para ajudá-lo. E eu estou sendo complacente com uma realidade que é criar uma expectativa, e não se dá para entrar em recuperação vivendo de expectativas. Situações que são até dentro das expectativas plausíveis, mas são inverídicas, porque eu já reconheço quando aquilo a qual o programa me oferece é plausível, é atingível, e quando também se apresenta de forma inverídica a condição do meu anseio, da minha busca pelo reconhecimento.
Então, a complacência com os sintomas da doença, por muitas vezes me faz me sentir muito triste. E aí me levanto muito triste, tenho um dia muito mal, preciso da ajuda do outro e muitas vezes complacente nesse processo, não me permito pedir ajuda, não me permito ser atendido pelo outro, não me permito fazer uma ligação, usar de todos os recursos que este programa me oferece, um programa que me dá liberdade, um programa que me dá direcionamento, um programa que me faz sair da complacência de sintomas da doença que se apresentam muitas das vezes hoje com 25 anos limpo, sem o químico, por inúmeras vezes, repetidas vezes, em repetidas situações, e que por muitas vezes eu não estou nem prestando atenção, mas estou complacente. E estou ausente de quem eu sou. Aí isso que eu sou não consegue deixar de existir, aí não deixa de existir o coitadinho de mim, não deixa de existir o ansioso, não deixa de existir a vítima. E é interessante, né? Porque eu preciso buscar este que sou. Existe uma perda psíquica. Eu preciso me ver, eu preciso permitir com que o outro me mostre que eu estou a ser complacente quando eu não estou vendo, quando eu não estou conseguindo saber que estou sendo complacente. E a falta do apadrinhamento, a falta da existência do outro, a falta de pessoas na minha história pessoal de vida, durante os meus 20 primeiros anos de recuperação, me fez construir uma identidade de uma pessoa muito dentro do auto-engano, né? Do auto-apadrinhamento, da alta sustentabilidade, situações essas todas complacentes com os sintomas da doença, porque o auto-apadrinhamento, a autossustentabilidade, na realidade é o complacente com os sintomas, porque o programa diz que se existe algo que ao fazer está se cometendo de forma nociva e errada, é tentar se recuperar sozinho, é tentar fazer os passos sozinho, é tentar acreditar que sozinho vai chegar até algum local. E uma vez que eu me disponho a compreender isso, eu tenho grandes chances de parar essa complacência a qual me acompanha já por tantos anos sem uso de álcool e de drogas, e agora que me encontro aí com 25 anos sem fazer uso de álcool e droga, mas com 5 anos dentro do que o programa tem a oferecer, na íntegra, com apadrinhamento, com literatura, com guia de passos, com uma troca contínua, diária, com pessoas. Uma vez agora que eu tenho todo esse conjunto de ferramentas, eu não posso continuar a ser complacente com sentimentos que me abordam, sentimentos que perduram. Eu não posso continuar a permitir-me sofrer estando limpo. Se este é um programa de liberdade, é um programa que me dá a condição de liberdade, me dá a condição de buscar saber quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei, e lá naquele ponto de estrangulamento onde eu cheguei, eu fui abordado pelo químico e o químico fez a frente, aonde assim eu detive todos os sintomas da doença que eram de ordem primária, e aí eu passo a viver dentro dos sintomas secundários desta doença, que envolve a compulsão e a obsessão, envolve quadros aonde a degradação toma conta, o desleixo toma conta, aonde as justificativas, as racionalizações, as transferências tomam conta, e eu vou ficando complacente dentro desta gama de sentimentos, a quais eu vou dando nome a eles, e por muitas das vezes não consigo lidar com estes, e me mantenho em segredo, e mais uma vez complacente da negação da realidade, complacente do que está se apresentando, sem entender que eu tenho a capacidade de parar tudo isso, não sendo mais complacente dos sintomas da doença, não sendo mais complacente com a negação da realidade, não precisando mais sentir raiva, rancor, ódio, ira, que é a cólera desta doença.
entendendo que uma vez que eu paro de usar droga, a neurose, um fator que me acompanha muito antes do químico, pois eu tenho um quadro neurótico que quando eu estava a usar o químico, a neurose era transferida para quando o químico estava a acabar e me tornava uma pessoa extremamente neurótica dentro da ideia de como fazer para conseguir mais. E esse quadro neurótico se estendia dentro da compulsão e da obsessão, e a neurose mais a obsessão me fazia ficar compulsivo por meios e maneiras de tentar conseguir uma forma de usar mais. E eu só venho entender isso quando eu paro de ser complacente com alguns sentimentos que se apresentam, e dentro desse conjunto de sentimentos eu não quero mais vivê-los, e eu não quero mais senti-los, eu não quero mais com que estes façam parte do meu dia, do meu acordar, do meu permanecer sem o uso do químico nas minhas 24 horas, que é a única coisa que o programa me oferece e realmente proporciona. A liberdade da doença da adicção. E a minha doença, hoje, ela se mostra muito presente na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. E a minha complacência está nisso. Está no meu pensar, está no meu agir e está no meu ser. Então, trabalhar a complacência tem que ser no todo. Interpretar a possibilidade que esse programa me oferece para deter a complacência também tem que ser no todo. O programa realmente funciona quando eu não estou a ser complacente com os sintomas da doença. Quando eu estou a permitir com que a resposta que esse programa me oferece realmente funcione. Só que não funciona quando eu sou complacente com a negação, complacente com a justificação, complacente com a racionalização, complacente com o falso autocontrole, o falso poder, o falso autoapadrinhamento. Quando eu sou complacente com situações provisórias, eu não desfruto do benefício do programa. Eu queria agradecer muito por poder falar de complacência e poder entender que ser complacente é só quando eu não estou a permitir aderir ao que o programa me oferece e viver o programa na íntegra. Pois uma vez que eu determine que os resultados a qual o programa me oferece trabalhem na minha doença primária e não na situação secundária, que foi o uso do álcool e de droga, eu obviamente interpreto que eu não teria chego até o uso do álcool e de droga. Por isso que eu entendo que se eu usar o que o programa oferece na íntegra, dentro dos sintomas desta doença, que são de ordem primária, né, não ao resultado final da doença, que é o uso do álcool e de drogas. Se eu trabalhar no sintoma primário, que são meus sentimentos, eu não chego ao resultado final da doença. Eu não preciso ser complacente com as justificativas e racionalizações que primeiro me levaram ao programa, pois me levaram ao uso do químico, e ao estar no uso do químico eu chego ao estado de desespero, e estando em estado de desespero eu sou levado ao programa. Então eu queria agradecer muito ao convite por poder falar de complacência, poder falar do que me compromete. Uma vez que eu não queira deter o que eu já identifico, onde eu estou sendo complacente e aonde o programa pode deter a complacência. Queria agradecer, bons momentos, bom dia a todos, obrigado pelo convite, valeu. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Ela falou, nossa, ela falou uma coisa que eu falava tanto, eu queria
intervir lá, mas eu acabei não falando nada, sabe? Não sei se ia funcionar, se ia ajudar alguma coisa. Eu acho que padrinhamento tem que ser mais no particular, no inbox, né? Se for para ser online, que seja no inbox. E ela falou, amaldiçoando a doença dela, que maldita hora que eu nasci com essa doença, tal. Super, né? Super magoada, super rígida, sabe? E eu já fui assim, sabia? Eu achei, mas todo mundo pode beber, menos eu, né? Que saco! Todo mundo pode usar negocinho sossegadinho lá, não perde as estribeiras, vai embora pra casa depois de uma certa hora, dorme, no outro dia vai brincar de novo. E não, eu não consigo, eu não sou assim. E aí eu amaldiçoava, falava, nossa, por que todo mundo pode, eu não posso, tal, maldita doença. Olha, parei com isso aí faz anos já. Já tomei umas ajudas dos meus padrinhos sobre isso aí, sabe? Para de amaldiçoar o seu passado. Mano, isso aí é falta de prática do programa. 8º passo e 9º passo. Se livre do seu passado, né? Se livre disso aí, dessa mágoa, dessa angústia. Mano, se não fosse a doença, você não seria quem você é. Você não gosta de quem você é agora? E aí é que tá o grande lance do programa. Você começa a praticar o programa na sua vida e aí ele começa a funcionar. E aí você começa a funcionar, você volta a ser um membro produtivo da sociedade, um membro produtivo, assim, não de só serviço, trabalho, essas coisas, produtivo para você mesmo, sabe? Produtivo para o coração, uma escuta rica, você começa a estabelecer vínculos, né? Com outros companheiros e companheiras, e isso não só dentro das irmandades, também fora, no campo familiar, no campo profissional, no campo social, com a sua namorada, com o seu marido, com o seu... tudo começa a melhorar. E aí você começa a se conhecer, porque é um programa de autoconhecimento, e o autoconhecimento te leva a aumentar a sua autoestima. Você vê que você está muito... Eu sou muito mais do que aquele drogadinho que eu era, sabe? Tem muita coisa produtiva, rica, até no meu passado, sabe? Eu comecei a separar também o joio do trigo. O que era a doença e o que era o Marcão lá? Cadê? Onde estava a essência do cara? E ela sempre esteve ali comigo, né? Essa busca por Deus, até o meu uso de drogas teve muito a ver com esse negócio de Deus, É uma busca espiritual, e eu tentei ir através das drogas e não deu certo. E aí, através do programa, essa busca espiritual começou a funcionar, começou a ser... E aí, eu comecei a abençoar a minha doença. Hoje eu abençoo, eu sou abençoado por ser adicto, por ser alcoólatra, e por ser alcoólico, né? Prefere-se falar hoje em dia. Porque se não fosse isso, eu não teria tido um monte de experiências que me trouxeram exatamente aonde eu tô. Nesse programa de 12 passos, nesse programa de rádio, sabe? Agora eu tenho a chance de levar mensagem. E o meu primeiro padrinho, quando eu cheguei na Irmandade de Narcóticos Anônimos, eu ainda estava internado e ele me falou assim, Marcão, eu vislumbro em você um cara que vai ajudar muita gente ainda. E eu todo arrebentado, eu não conseguia nem me ajudar, não conseguia nem me amar. Eu falava, esse cara tá ficando maluco, né? Mas padrinho é aquele ser que ele tem o olho de Tandera. Ele tem a visão além do alcance. E ele conseguiu enxergar o que eu não via na época, né? Ele conseguiu enxergar isso em mim. E falou, você ainda vai ajudar muita gente, cara. Esse negócio essa fase que você está passando, eu também passei. E é por isso que o programa funciona assim, né? Ouvimos os outros e eles nos dizem o que deu certo para eles. E é no caminho deles. É um programa que eu palmilho a pegada do outro, né? A pegada do que veio antes de mim. Pra quê? Porque ele já percorreu o caminho das pedras. Eu posso querer fazer tudo do meu jeito, né? Mas não vai dar certo, né? Tu que criticas, tu que lamentas e reclamas, o fazes para desviar o olhar e a si próprio desfocar. Pois olhar para dentro traz sofrimento, autoconhecimento dá trabalho e trabalho mata o ócio, onera o ego. O ego
é inimigo. Tu, que apenas vês o que há de ruim em tudo e todos à sua volta, que tem sempre uma palavra áspera, um comentário ácido, não entendes que sua maledicência, mais que ao outro a quem criticas, a tu mesmo infectas. Tu, de dedo em riste, que aponta defeitos alheios e ao outro criticas, não te enxergas, nem percebes que quando apontas um dedo, outros 3 de tua própria mão apontam para si mesmo, e o polegar aponta para Deus. Tu que criticas, essa daqui é de 2015. Então pagar boleto é muito difícil, da faculdade, sabe, é caro. Eu acho que meu boleto é 800 e tralau, 800 pau por mês não é fácil para quem ganha pouco. Eu tive que abrir mão de várias coisas, né, para poder honrar, né, com essa mensalidade. Então essa é a primeira parte difícil, né. Segunda parte difícil é depois de tiozão, né, 50 anos de idade fazendo faculdade, né. Não é fácil, né? Eu sou mais velho do que todos os professores da faculdade, eu sou mais velho do que o reitor, né? Lá. Verdade, isso aí. Então, isso aí é uma outra dificuldade, muito enferrujado, né? 25 anos que eu não entrava numa sala de aula ou mais, né? Então, embaçado. Mas, meu, a molecada aceitou, eu aceitei a molecada e tamo junto lá. Eu sou bem moleque lá na sala, lá, dou umas... Aliás, eu sou mais solto lá. Molecada é muito mais presa que eu. Eu acho que eu virei aqueles velho doidão, sabe? Que não tá nem aí com... Porque a molecada ainda tem esse negocinho de cabelinho, de não sei o quezinho, de piercingzinho, não criticando, sabe? Eu acho lindo ser assim. Eu já fui também, eu já tinha que ter tênis de marca, né? A determinada marca, lá no Colégio Veracruz, onde eu estudava, pelo amor de Deus, era um elitismo, então tudo tinha que ser impecável, né? Você tinha que estar no... moleque é mais, né? É mais vaidoso, né? Nessa época. E eu já passei dessa fase há muitos anos, né? Então eu vou largadão, vou de chinelão, vou de barrigão, não tô nem aí, interrompo o professor, faço pergunta doida, besta, faço minhas intervenções inteligentes também, que eu também sei fazer, mas, sabe, provoco bastante a galera, e essa provocação é pro bem, né? Principalmente em relação ao álcool e droga. Molecada lá fica pianinha comigo. Começa com muita gracinha lá, eu já dou-lhe um cartão do AA, dou-lhe um cartão do NA e foda-se, da hora. Fazendo a cabeça da molecada lá. Não trouxe ninguém da faculdade pro programa, infelizmente. Mas todos sabem onde eles podem parar. Pelo menos isso eu falei pra eles, ó. Continue assim. Tem um bloco lá que chama Bloco O, que não é bloco da faculdade, é fora da faculdade. É um bar que chama Osmar. Não sei qual que é o nome do dono do bar lá. Então é letra O o nome dele. Como não tem bloco O lá, né? A ABC vai até F, eu acho. O meu é F. E aí então eles falam Bloco O. Bloco O é o boteco. Vamos no Bloco O? Eu já olho pra eles assim, ó. E lá a galera fica se aplicando, usando droga, ficando, sabe, ó. Fiquei impressionado. Galera, eu pensei que só tinha de cabeça oca, né, nessa geração. E olha, graças a Deus eu fiz a faculdade, que eu comprovei que eu estava completamente errado. Eu adoro estar errado, viu? Não tem nada de cabeça oca, galera é inteligente, despreconceituosa. Nossa, essa geração aí não tem aquela babaquice que a gente tinha, aquele bullying, aquele preconceito. Juro por Deus, a galera é uma cabeça muito boa. E são inteligentíssimos, são aplicados. Olha, tá de parabéns aí, a molecada tinha 17, 18 anos quando entrou, agora já tá tudo com 22, 23, 25 alguns, né? Uns mais atrasados que outros. Nossa, essa daqui eu tinha escrito... bem antes de entrar essa quadrilha aí no governo. O mundo não quer mais vocês. O mundo não quer mais vocês, impotentes generais, capitães ou coronéis, com suas armas, cacetetes e escudos, com seus foguetes caralhudos. O mundo não quer mais vocês,
homofóbicos infelizes que se escondem atrás de violência, seu desejo reprimido, seu coração partido, sua vontade de soltar a franga. O mundo não quer mais vocês, machistas, sexistas, chauvinistas, que, em seu desespero bruxante, não conseguem prender sua dama por amor. O mundo não quer mais vocês, políticos corruptos e dormitantes, que entopem os plenários e gabinetes com seu egocentrismo soberbo. O mundo não quer mais vocês, predadores ambientais de todos os estratos e esferas, desde o grande madeireiro que ceifa a seiva da floresta, desde o grande industrial, poluente dos rios e dos ares, até o pequeno cidadão consumidor de plástico, criador de lixo e ruído. O mundo não quer mais vocês, pseudos geradores de riqueza, que, em verdade, só servem para engordar autarquias e empresas, mas, no fundo, apenas aumentam o contraste com a miséria e a pobreza. Vocês são o flagelo da humanidade e do planeta. Mateuzinho, Pajucelane, Zezinho e Zaia e Daniela e Genaína e todos os companheiros do AA, tá bom? Legal! Vamos a todos. E o Marco vai pôr uma música bem boa aí pra Amor do Tempo pra vocês, tá? Maravilha, seu Noel. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Tamo junto, grande abraço. Tchau, tchau. Outro, Marco. Legal, esse foi participação aí ao vivo do seu Noel no 3491-3717. Se você quiser participar, olha aí, ó, tá vendo até? Que é isso? Se você quiser participar também do programa Independência, liga aqui pra gente e a gente bota você no ar. Maravilha. Vamos. Para poder falar sobre os parâmetros da doença. Quando eu não me entendo uma pessoa doente, portador de uma doença, quando eu não me entendo como uma pessoa que precisa compreender o que traz consigo, no meu caso, eu trago comigo a doença da adicção. Eu tenho uma doença, eu não sou a doença. E como eu tenho a doença, eu trago comigo muito das manifestações desta doença. Se sintomas desta doença se mostram através da negação, da justificação, da racionalização, da desconfiança dos outros, da transferência, culpa, remorsos, raiva, ódio, rancores, iras, se muito desta doença se manifesta através dos parâmetros que esta doença traz para com que a minha pessoa então manifeste, eu preciso entender o que é que eu sou portador. Se eu não entendo o que eu sou portador, eu não interpreto os sintomas dela. Obviamente, tudo e todos externos à minha pessoa são o problema. E eu nunca vou me enxergar como o algoz da situação, como a pessoa que causa problemas. E eu preciso me ver como a pessoa que causa problemas. E eu não causo problemas só para os outros. Eu causo problemas primeiro para a pessoa mais importante do universo, que é para mim, a primeira pessoa do singular, o eu. Uma expressão a qual eu fui ensinado no prézinho, lá quando eu era pequenino e não tinha nem entendia nada que se passava na minha história. Então lá eu sou ensinado a entender sobre a primeira pessoa do singular, o eu. Sou ensinado a entender que eu tenho algumas necessidades básicas, como comer, beber água, fazer minhas necessidades fisiológicas, me limpar, pedir desculpa, pedir por favor, me ajuda. Só que no decorrer da trajetória do meu construir a minha identidade, muito disso que eu sou ensinado lá no pré, eu perco. E eu passo a perder por causa da minha egocentricidade. Então, esse ególatra que vem crescendo dentro de mim, chega um momento que esse ególatra toma uma posição e eu passo a exacerbar muito dos parâmetros que eu desconheço dessa doença que eu sou portador, antes de saber que eu sou portador dessa doença. E aí, já quando jovem,
eu já sou egocêntrico, eu já sou exigente, eu já sou uma pessoa que imponho, que quero, obrigo, e que se não fazem da minha maneira, nossa, aí o bicho pega, por causa que eu já estou com os parâmetros da doença, onde esses parâmetros já tomaram essa personalidade. E, obviamente, os meus defeitos de caráter já estão em exacerbação, em existência, e eu desconheço eles, pois eu não tenho nada que me dê parâmetros para entender o que são valores e o que são defeitos. Eu venho a ter esse entendimento quando eu chego ao programa de passos e consigo compreender que dentro do programa de passos das Irmandades Anônimas existem valores, existem virtudes, existem compreensões para os defeitos de caráter, existe um direcionamento. Quando eu tenho toda essa interpretação, eu começo a construir então o eu. E aí eu começo a interpretar que este eu que eu estou a construir, ele precisa de muita ajuda, ele necessita do outro de uma forma intrínseca, de dentro para fora. Porque não são questões externas que me comprometem, são as questões internas que fazem com que eu me comprometa externamente. Esta perda da minha identidade, esta perda da minha compreensão de quem eu sou, da onde eu vim, que programa é esse que agora eu tenho a seguir? Esta perda é que não me deixa entender que este programa é para a construção de algo que eu desconheço, que é a pessoa que eu sou. E construir essa pessoa que eu sou com os poucos recursos que eu trago, olha, é um trabalho árduo. Porque essa perda de recursos que eu trago é tamanha, é muito profundo. Deixar claro para o outro aquilo que eu sou. É de tamanha grandeza falar ao outro que eu distou, falar ao outro que eu não sei o que sou, é de tamanha grandeza me mostrar ao outro, para que o outro possa me direcionar, que o fazer isso me compromete muito. Pois quando eu faço isso, eu estou a reconhecer que eu preciso de ajuda, que eu sou fraco, que eu sou uma pessoa que distou na realidade e que eu nem sei o que é a realidade que eu vivo. Então, às vezes eu acho que eu sou pai, às vezes eu acho que eu tenho filhos, às vezes eu acho que eu sou um bom funcionário, às vezes eu acho que eu sou um bom amigo, um bom irmão. Por muitas vezes eu acho que eu sou alguma coisa pela nomenclatura que foi dada naquela circunstância, naquela situação, para aquilo que eu estou vivendo. Só que é somente um nome, é somente uma expressão. Na verdade, me falta entender o sentido dos valores, das virtudes que aquele nome dado àquela situação implica e me cobra. A ideia de ser filho, a ideia de ser pai. Como ser pai se não aprendeu a ser filho? Como ser irmão se não aprendeu dentro da virtude do companheirismo a estar junto? Então existem parâmetros que, se não vistos pela minha pessoa, e obviamente um cara que usou cocaína, crack, maconha, pinga, um cara que vem dentro de virtudes aonde adotou como parâmetro a lei de Gerson, que é a lei de levar vantagem em cima do outro. Como fazer para uma pessoa que vem dentro de uma edificação aonde acredita que dentro da sua concepção de poder, prestígio, fama, ele pararia de usar droga quando ele quisesse, ou então estou a usar com o meu dinheiro, você nem sabe quem eu sou, entre outras verbalizações que obviamente nunca me deixou entender a minha prepotência, a minha arrogância, a minha soberba, toda uma edificação de algo que iria me comprometer à frente. Porque naquele primeiro momento não me compromete, naquele instante não me compromete mais à frente, quando eu tenho que entender que toda aquela edificação me comprometeu a ponto de construir um ser que acaba por necessitar do outro, para com que o outro venha a deter ele, e uma vez que o outro atue no intuito de parar-me, deter-me, me dá a possibilidade para com que eu me enxergue e veja o que eu estou a fazer com isso que eu acredito ser. O que eu estou a fazer?
E quando eu entendo que eu estou a fazer o nada, o vazio, o oco, eu consigo interpretar o porquê tão complacente com os sintomas que se apresentam. Por quais motivos a complacência me faz ficar dentro de uma situação que eu até acredito que eu vou parar aquela situação, sendo que essa complacência já mostra um vazio, já mostra um oco, já mostra um espaço a qual me falta ser preenchido por virtudes, por valores, e que desde a minha edificação, quando muito pequenino, dentro do crescer para a minha juventude, para a minha maioridade, me faltou algo, e eu acabei por compor esses espaços vazios por cocaína, crack, maconha, pinga, e obviamente compondo com substâncias psicoativas, essas substâncias não me deixavam entender o vazio que se crescia. E dentro desse vazio, o que se crescia? Se crescia a ausência daquilo que eu precisava ser, os valores que eu precisava ter. Então, enquanto eu não consigo compreender os parâmetros a quais eu adotei para edificar esse ser que eu sou, eu não consigo entender de onde eu vim, até onde eu cheguei. E agora que eu cheguei, o que é que eu vou fazer com isso que eu descubro que eu sou? Eu preciso, no mínimo, entender que este programa chamado 12 Passos, ele vai me dar uma condição no todo quando eu permitir fazer o que o programa tem a me oferecer. E que nada venha funcionar se eu quiser com que o programa funcione com o que eu ofereço a ele. Eu acho interessante que enquanto eu não entendi que o programa só funciona com o que ele me oferece, enquanto eu não entendi isso, eu fiquei a sobreviver dentro de um farelo, dentro de uma resposta obscura que eu sempre procurei. Nunca na luz da exposição eu acabei a me ver. Eu acabo vindo a me conhecer quem eu sou quando eu me exponho e quando eu me mostro ao outro e quando eu não me restringo aos benefícios que esse programa tem a me oferecer. E aí eu passo a me conhecer, eu passo a me ver e passo a ser visto. E quando eu sou visto pelo outro e o outro me mostra o que me falta, os valores que me cabem, as virtudes que eu não tenho, quando o outro me direciona nesse sentido, para mim é muito bom. Mas eu levei muito tempo a isso. Eu fiquei por muitos anos sem uso de álcool e de droga, acreditando que a recuperação era estar sem uso de álcool e de drogas, sem entender que o requisito básico para uma pessoa compreender quem se é, já começa por não estar a fazer o uso de nenhum tipo de substância psicoativa alteradora de humor, incluindo o álcool. Que por muitas vezes eu, dentro do meu ápice da loucura, acreditava que os meus problemas estavam por parte do uso de cocaína, crack, maconha, comprimidos, ácidos, entre outras substâncias químicas, e que o álcool eu poderia então vir a fazer o uso, pois na televisão, na mídia, na sociedade como um todo, aqueles que acabam por ter problemas maiores de fundo emocional, numa novela, a resposta daquilo é sempre um copinho de uísque, uma cerveja, ficar no bar com os amigos para relaxar, e na realidade eu não sou assim. Eu busco, através de qualquer tipo de substância alteradora de humor, vir a não sentir o que está se passando. A minha falta de virtude, a minha falta de compreensão sobre quem eu sou, a minha falta de entendimento de quem eu sou no todo, me faz buscar e me faz ir atrás de substâncias psicoativas como uma forma de alívio para o que está se apresentando. Da mesma forma que alguns buscam a cama para não entender o que está se passando, outros buscam a transferência no sexo, no jogo, a transferência em comprar sem a necessidade de obtenção daquele produto em si, seja um tênis, um relógio, um chinelo, um boné, uma camiseta.
Aí a pessoa busca comprar, adquire o produto e quando chega em casa joga o produto em cima da cama porque aquilo não completa, aquilo não preenche. Pois o que falta são valores, o que falta é interpretar que não se tem virtudes, não se tem o que por muito tempo me escapou entre os dedos, que é a compreensão sobre ser portador da doença da adicção. Doença essa que me compromete a tal ponto que mexe na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Isso eu preciso tratar. Isso eu preciso interpretar. E quando eu interpreto que por ter uma má interpretação psíquica em relação ao que eu sou, devido à falta de virtudes, à falta de valores, e que o programa, o que ele quer é me dar essa compreensão, e eu por muitas vezes negligencio, porque eu quero que as coisas fiquem e sejam da minha maneira, por muitas vezes enquanto eu não tenho essa compreensão, eu não entendo que eu sou hoje no meu presente e o que eu fui no meu passado. E que a minha característica é de, no meu futuro, que é algo que não existe, o futuro, representar esse passado que eu estou sendo presente hoje, onde eu não estou atingindo a mudança necessária em relação às minhas virtudes e aos meus valores. Se eu não fizer isso, se eu não tiver essa compreensão no hoje, sobre o que o programa me oferece, que não é parar de usar droga, mas é uma liberdade para reconhecer que me falta virtudes, me falta valores, me falta deixar claro quem eu sou dentro daquilo que eu fui, e que no hoje eu estou representando o meu passado, e que se eu continuar desta maneira, esse encanto que o programa me trouxe de primeiro momento, que é me sentir satisfatoriamente bem, que é uma condição provisória, óbvio, eu vou perder. E quando eu perder esse encanto definitivamente, eu vou buscar uma saída fácil e rápida para as sensações que eu vou estar a sentir, que são sensações de dor, de sofrimento, de angústia, de mágoa, de tristeza, que eu vou acabar por enxergar essas devido à complexidade do que eu sou portador, chamado a doença da adicção. Enquanto eu não entendo a doença, eu não reconheço os parâmetros. Enquanto eu não tenho conhecimento sobre o programa, eu também não reconheço suas virtudes e os seus valores que o programa assim me dá. Eu preciso modificar-me no todo, se eu quiser desfrutar do benefício que esse programa tem a oferecer. Não basta-me estar sem usar o álcool e a droga. O maior índice de pessoas que voltam a usar drogas são pessoas com um substancial tempo limpo, e as mesmas acabam se drogando, acabam não voltando ao programa e acabam não assumindo para si mesmo, para Deus e para outro ser humano, a natureza exata da mesma, que a falta, que são seus próprios valores, são suas virtudes, para deter esta doença que trabalha independente do uso da substância. Ela trabalha através das minhas emoções. Eu sou portador de uma doença que trabalha no meu âmago. Eu tenho a doença, eu não sou a doença. Queria agradecer. Muito obrigado. Legal, esse foi Júlio César Butti. Julião falou sobre valores e virtudes conseguidas. Maravilha, esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Uma pergunta aqui do João. O João hoje está inspirado. Ele fala assim, ó: quase todo alcoólatra acha que não tem problema com a bebida e pode parar quando quiser. Se o alcoolismo é uma doença, como você falou, Marcão, por que os alcoólicos não aceitam que precisam de tratamento? Essa é uma excelente pergunta, João. É verdade mesmo. A maioria das pessoas que tem problema com álcool não conseguem assumir que existe esse problema. Sabe por quê? Porque o programa... Desculpa. A doença é progressiva, João. A doença é progressiva, então ela começa como uma diversão. É gostoso beber. Quem não acha que é legal não conhece a bebida. Beber é gostoso, dá prazer. É uma droga bifásica.
Ela tem duas fases. A primeira fase é a fase da dopamina. Ela dopa você, ela deixa você feliz, alegre, né? Sociável, desinibido, desenvolto. Então, você chega na mulherada, a mulherada chega na homem-aiada aí, entendeu? Então, não pode se falar mal dessa parte. Essa parte é gostosa, não tenha dúvida. O problema é que até 20% das pessoas, de 10 a 20% das pessoas que experimentam álcool vão desenvolver um quadro de alcoolismo. É muita gente. Cada de 10 amigos seus, 1 ou 2 vão ser alcoólatras e vão lá pro fundo do poço, se não estacionarem com a doença, né? Então é uma doença muito séria. A resposta técnica a essa pergunta é a seguinte, João: a negação da doença é uma das principais características do alcoolista. Vem sempre acompanhada da ilusão de que pode controlar o seu beber. Estes dois mecanismos de defesa constituem sérios obstáculos, muitas vezes intransponíveis à recuperação, pois escondem do dependente a sua dolorosa realidade. Em um estágio inicial da doença, o alcoólico nega o problema porque o consumo do álcool não provoca danos ainda, físicos nem comportamentais perceptíveis. No estágio médio, ele não consegue atribuir os problemas de sua vida ao uso. Na maioria das vezes, acredita ingenuamente que o álcool é a solução para eles. No estágio crônico, seu pensamento e juízo apresentam-se comprometidos por danos neurológicos. A dependência química é uma doença crônica bastante insidiosa. Instala-se gradativamente, permitindo que o seu portador vá se ajustando à sua evolução. Como os dependentes se adaptam à doença, quase sempre não conseguem fazer a distinção entre beber e abusar da bebida. É isso aí, João. Então, se aquele seu amigo que acha que bebe socialmente, você vê que na palavra socialmente já tem uma palavra embutida aí, né? Mente. Social, mente, e mente bem. Porque se tem uma coisa que o alcoólatra é mentiroso. Então, verifique o seu beber. Quer testar se você é alcoólatra ou não? Experimenta ficar 6 meses sem beber. Pelo amor de Deus, eu já tô ouvindo até os caras, 6 meses sem beber? Tá maluco, Marcão? Ué, você não falou que você controla? Ué, se você controla em 6 meses. Mas aí eu não vou me divertir. Ué, então você atrela seu divertimento sempre ao álcool? As pessoas que que vivem fazendo isso, de atrelar a diversão ao álcool, geralmente já estão em um estágio inicial de alcoolismo. Tenho dito. Então, se você fica ansiosamente esperando o fim de semana só para tomar aquela, tome cuidado, o alcoolismo pode já estar instalado e vai se progredir. Muito bem, vamos ouvir mais música aqui no programa Independência. Essa aqui quem está oferecendo é o Seu Noel, exatamente. Seu Noel vai oferecer essas duas próximas do Criolo aí. 2 de 5 e Casa de Papelão. 2 de 5 você já sabe, né? Dose, né? Paranga, pininho, pedrinha, é isso aí. Duas, na época que ele compôs ainda custava R$5, agora é 20, viu, galera? A cotação da droga aumentou. Já estamos nos anos de 2020. Isso aqui deve ter sido feito em 2005, 2007, sei lá. É isso aí, 2 de 5 e Casa de Papelão com Criolo. Legal, depois de todas as vinhetas e apoios culturais, voltamos aqui com o programa Independência ao vivo dos estúdios da Alternativa FM 106,3. Se você quiser participar do nosso programa, pode mandar um zap aqui para nós, 996501063, ou então faça como o seu Noel fez, é só ligar aqui no direto 3491 3717, a gente fala aí, se você quiser pode ser até no ar. Vou agora falar para vocês sobre um lema da Irmandade de Neuróticos Anônimos. A Irmandade de Neuróticos Anônimos, ela é regida por 7 lemas, né? E um deles é viver e deixar viver.
a intromissão na vida dos outros, os quais muitos de nós procuramos impor. Desculpa, vou ler de novo. A intromissão na vida dos outros, aos quais muitos de nós procuramos impor, embora às vezes de forma inconsciente, a maneira pelo qual achamos que devam agir é mais uma das manifestações da natureza egocêntrica e prepotente do neurótico. Esquecemos-nos facilmente de que nossos semelhantes também têm, como nós, o direito de decidir sua própria vida. Igualmente, nos esquecemos de que, por mais que queiramos, não conseguiremos modificar o modo de proceder de uma pessoa, a não ser que ela mesma assim o deseje e decida fazer. Preocupados em dirigir ou modificar a vida das pessoas com as quais convivemos, ou qualquer outro modo de nos relacionamos, podemos ainda nos esquecer do mais importante: cuidar de nossa própria vida e de nossa própria recuperação. E quando essas pessoas não aceitam nossa interferência, que comumente rotulamos de ajuda, podemos também deixar-nos tomar por sentimentos de mágoa ou de revolta, o que sem dúvida irá contribuir para aumentar ainda mais nosso sofrimento. Este lema, porém, sugere que procuremos viver a nossa própria vida. E aí está o programa de recuperação de Neuróticos Anônimos, a mostrar-nos claramente como vivê-la de forma equilibrada e feliz. E que deixemos aos outros a tarefa de viver a deles, como acharem que devam fazê-lo. A melhor maneira de ajudá-los, se for esse o nosso objetivo, será através de nossa própria recuperação, pois somente assim seremos capazes de nos relacionarmos com eles de forma compreensiva, afetuosa, sem imposições e respeitando, acima de tudo, o direito de decisão de cada um. É bem possível, então, que as sugestões que porventura achemos de fazer venham a ser consideradas e, quem sabe, até mesmo aceitas. A aplicação deste lema também nos ajudará a compreender que a forma pela qual procuramos encontrar paz e serenidade talvez não seja necessariamente a mais adequada para que as pessoas encontrem os nossos familiares, amigos e demais pessoas dos nossos relacionamentos. Essa compreensão fará com que passemos a cuidar mais seriamente de nossa própria recuperação, deixando de lado a tendência de querermos interferir na vida dos outros. Muito bem, esse foi o lema 3 de Neuróticos Anônimos: viver e deixar viver. Muito bacana esses lemas de NA Verde. Eles pegaram emprestado do AA, né, esses lemas aqui, e adaptaram às suas próprias literaturas. Muito inteligentes as literaturas do NA Verde. É um psicólogo chamado Groover que começou essa irmandade e hoje em dia é uma irmandade mundial com milhões de participantes. Muito bacana. Se você quiser conhecer as reuniões de NA Verde, aí no Giro das Irmandades ainda estava no horário antigo. Agora as reuniões acontecem às terças-feiras lá no onde é o AA, André de Melo 286, lá nos fundos, às 8 horas da noite. Se você quiser participar das reuniões de NA, tem sido assim espiritualíssimas. Os companheiros lá estão falando que tá valendo a pena participar de NA. Maravilha, legal. Vamos agora, eu vou colocar para vocês nosso antigo e nosso amigo e nosso saudoso Sérgio Murilo. Serjão, que saudade de você. Ele partiu para o mundo espiritual, mas ele deixou o canal dele repleto de pérolas de sabedoria em relação às Irmandades Anônimas, aos 12 passos, à recuperação. E ele vai falar sobre recuperação, armadilhas do caminho. Atenção! Então, com vocês, Sérgio Murilo, direto lá do céu. Continuando aqui com as considerações sobre o assunto adicção, recuperação, gostaria de citar algumas coisas que são, assim, nesse trabalho, fundamentais para que um candidato a uma vida limpa, alguém que depois de muitos anos, de muito tempo usando álcool e outras drogas,
e se tornando impossibilitado por alguma razão de continuar com o uso dessas substâncias, pretende parar e montar uma vida da qual não faça mais parte o uso de álcool e outras drogas. Então eu gostaria de falar aqui sobre questões que poderão ser importantes na conquista de uma vida de abstinência e de uma talvez sonhada sobriedade. Abstinência no sentido de se manter limpo de substância alteradora, e sobriedade no sentido de tornar a vida algo nobre e interessante para continuar sendo vivida. Quando a pessoa, normalmente, ela passa um tempo abusivamente longo no uso de substâncias, ela vai perdendo de uma maneira assustadora e lenta suas melhores possibilidades, vai pisando em cima de oportunidades que vão ser aproveitadas por outros, e ele vai ficando cada vez mais para trás. E o fato de também se diminuir, se desmerecer, alimenta um cada vez mais crescente sentimento de inferioridade, que vai tornando cada vez mais difícil uma vida limpa, porque à medida em que a pessoa olha para ela e não encontra valores até no plano material, e ela olha para ela e enxerga dores de perdas absurdas, né? Muitas vezes as pessoas nem acreditam quando são contadas. A pessoa desanima, ela olha para ela e fala, pô, não vale a pena. Muitos até voltam ao uso de substâncias de uma maneira desanimada por a vida não lhe dar aquilo que ela vê que as pessoas têm e que lhe é negada. E essa é uma estratégia para o uso, inclusive, que todo adicto, todo pretendente a uma vida limpa deve afastar de si esse tipo de ideia alimentada pelo desânimo de estar perdedor na escala de valores da vida. Então é muito comum quando a pessoa entra em algum lugar onde ela pretende alimentar o seu sonho, a sua esperança de vida limpo, é muito comum que ela se atire de uma maneira até bastante intensa a uma vida de busca de coisas, porque as referências que ela vai ter de que se ela está sendo bem sucedida ou não, ela reside nas coisas que ela conquista. Se ela, por exemplo, conquistar um diploma, seja qual for, ela olha para isso e fala, pô, eu estou dando certo. Se ela conquistar bem materiais, coisas, ela vai olhar para cada uma delas e vai falar para si mesmo que ela está dando certo, apoiada naquelas coisas que ela está adquirindo, para poder dar para ela uma satisfação momentânea. É o mesmo princípio que era usado para usar drogas e álcool. Buscar satisfação momentânea, produzir fatos que me deixam feliz e continuar dessa maneira com uma profunda incapacidade de lidar com fatos que não sejam muito agradáveis. Achar que a vida está conspirando contra ele a partir do momento que a vida não está lhe dando
o que ele merece. Apesar de tudo, ele é um cara que passou um tempão usando e agora ele está andando direito. Então, todas as forças do universo ou do Deus de sua crença cultural dizem que o mundo tem que ser generoso com ele. Ele esquece de olhar para o lado e ver o tamanho dos problemas que as pessoas que existem no mesmo mundo que ele têm, e as dificuldades que as pessoas têm são exatamente as mesmas que ele vai ter ou pode estar tendo numa vida limpa. Então, alimentar esse sonho doente de que a vida deve nos premiar com coisas e acontecimentos que nos façam permanentemente felizes é o caminho errado, talvez seja o caminho escolhido para voltar ao uso de substância. É interessante observar que uma pessoa que pretende viver uma vida limpa, sem retorno à substância, ela necessita aprender com um programa eficiente, aprender de uma maneira constante e permanente, lidar muito mais com as coisas que não deram certo do que com as coisas que dão certo, porque senão o mesmo mecanismo de uso de substância continua funcionando. Eu fico feliz se sou premiado pela vida, eu sou condecorado pelo fato de estar distante de substâncias, ou eu sofro, ou eu entro numa atmosfera de rebeldia e a rebeldia continuada, se não for detida de uma maneira saudável, ela poderá fazer com que ele pense que a vida nas drogas compensava muito mais. Aliás, muita gente pensa assim, né? E quando a pessoa fica limpa, o primeiro grande movimento dela é um movimento de conquista. Tenta buscar a qualquer custo coisas que possam dar para ela a sensação de que ele é um vencedor. Ele é um vencedor, tipo herói, porque ele usava e parou de usar, ele tinha uma vida abandonada e de repente ele se cuida e etc. Então, com essa visão, ele vai investir na imagem e vai gerar um estado de competição permanente com o mundo que o cerca, tentando teimosamente mostrar para as pessoas que o conheceram em outros tempos o grande vencedor que ele é. E isso é como uma bola de sabão, porque esse tipo de recuperação, se é que dá para chamar de recuperação esse movimento, ele é como uma bolha de sabão. De repente, aquele sonho de realização que não se conquista pode explodir. Essa bolha, essa maneira errada de sonhar. É ruim sonhar? Está errado? Não, deve sonhar, claro. Principalmente uma pessoa tão carente como um dependente de substâncias que jogou a vida dele no lixo durante anos importantíssimos da sua juventude. Ele vai tentar valorosamente acumular vitórias e vai ficar criando um público, que há público para tudo e para isso também, vai tentar criar um público e falar, disputar com esse público, ou falar para eles o tempo todo das suas vitórias e tentar passar de uma maneira irresponsável para os outros que ele se recupera a partir das coisas que ele começa a conquistar. Isso é um erro. Qual que é o caminho correto para a recuperação? É claro, é se atirar na vida na busca de coisas que ele deveria ter
corrido atrás e não teve tempo porque as drogas não lhe permitiram. Mas ele precisa entender que o fato dele estar limpo, ele não pode estar amarrado à quantidade de vitórias que ele conseguir na sua vida, na sua caminhada. É importante entender que ficar limpo é a conquista de algum tipo de paz. E a angústia de buscar intensamente pode comprometer e pode conspirar contra essa atmosfera de paz que ele deveria buscar. É importante compreender que tem que haver algum tipo de programa para poder alicerçar a qualidade dessa busca e afinar a visão para que ele não olhe para o lado errado e construa um futuro imediato apoiado em coisas que, assim que adquiridas, também ficarão velhas. Ele precisa entender que a busca maior, ela precisa estar voltada para bens que não cansam, e os bens que não cansam e que não gastam são os bens espirituais. Honestidade, boa vontade, mente aberta. Quando ele se atira desesperadamente na luta para construir uma imagem para os outros, tentando teimosamente mostrar para os outros que ele está outro, porque ele fisicamente ele mudou de um sujeito acabado, abandonado pelas drogas, pelo álcool, ele passa a ser uma pessoa bem parecida, vai para as academias modelar o corpo e coloca irresponsavelmente a sua busca maior na direção de conquistas efêmeras, coisas que vão levá-lo a cansar de si mesmo. Durante um tempo, alguns realmente se iludem de que a busca pela aparência, a busca de coisas para poder se mostrar diferente, algum tempo isso vai alimentá-lo, mas não durante todo o tempo. A sede da alma e do espírito, ela não é de coisas materiais. As coisas materiais são efêmeras, passageiras, e é preciso buscar alguma capacidade de autopacificação, e para isso é importante se envolver com algum programa que lhe dê uma paciência espiritual, que lhe dê esperança, e a esperança é o nascimento de um poder maior que funciona. Conseguir olhar para objetivos maiores, porque senão ele vai ficar o tempo todo grandemente preocupado com pequenas coisas, e as pequenas coisas continuarão alimentando ele numa busca de outras coisas pequenas, iludindo-se continuadamente que a saída para a angústia que o toma é sonhar de novo e buscar de novo. Essa busca ela se torna muitas vezes tão adoentada que a pessoa ela troca de busca e tantas vezes que ela não sabe exatamente nem o que ela está buscando. Objetivos materiais são importantes para dar uma base de conforto para a vida, saúde, corpo, mas não tem força
para manter um ex-usuário dependente de substâncias alteradoras dentro de uma realidade a qual valha a pena. Então, eu quero considerar isso. Vou dar para essa live, para essa gravação, o nome de Buscas Inúteis. Cuidado, porque o que você busca é exatamente a realidade que você constrói, e a sua felicidade, a sua paz de espírito mora na realidade dentro da qual você vive. Legal, esse foi Sérgio Murilo. Armadilhas do caminho, atenção, recuperação, muito legal. Obrigado, Serjão. A sua live aí do céu, do YouTube, deixou gravado aí as palavras de Sérgio Murilo, que já partiu desta para melhor. Obrigado, Serjão, tudo de bom aí. Maravilha, tranquilo. Esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Vou disponibilizar aqui um parágrafo do livro azul de Narcóticos Anônimos, no capítulo O que posso fazer? Uma ferramenta básica do nosso programa é partilhar com outros companheiros adictos. Esta ajuda só pode vir de outro adicto. E esta ajuda diz: aconteceu uma coisa parecida comigo e eu fiz o seguinte. Em vez de discursar e julgar, partilhamos experiência, força e esperança para qualquer um que queira a nossa maneira de viver. Se ajudarmos uma só pessoa partilhando a experiência da nossa dor, o sofrimento terá valido a pena. Fortalecemos nossa própria recuperação quando partilhamos com outros o que nos pedem ajuda. Se guardamos o que temos para partilhar, acabamos perdendo. As palavras nada significam até que as coloquemos em ação. Reconhecemos o nosso crescimento espiritual quando somos capazes de estender a mão e ajudar os outros. Ajudamos os outros quando participamos do serviço e tentamos levar a mensagem de recuperação ao adicto que ainda sofre. Aprendemos que, só dando, conservamos o que temos. Nossa experiência também demonstra que muitos problemas pessoais são resolvidos quando saímos de nós mesmos e oferecemos ajuda a quem necessita. Reconhecemos que um adicto pode compreender e ajudar melhor outro adicto. Não importa o quanto nós damos, há sempre outro adicto em busca de ajuda. Maravilha! É isso aí, galera. Esse foi o programa Independência de hoje, dia 25 de outubro. Muito obrigado pela participação dos companheiros. Obrigado aí pela participação do João com as suas perguntas pertinentes e inteligentes. Obrigado, João. Tamo junto, irmão. Se você quiser também participar do próximo programa Independência, manda a sua pergunta aqui pra gente e a gente faz o possível para responder. Maravilha, maravilha. Agora vocês ficam com o programa Tardes Sônicas, as pedradas do rock and roll. Muito obrigado, fiquem com Deus e tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!